Com a paz do Senhor Jesus, amém? Quero convidar os irmãos a colocarem de pé, abrindo as suas Bíblias, no livro de Romanos, capítulo de número 5. Eu agradeço o pastor pela oportunidade e a confiança, poder estar aqui ministrando a palavra de Deus, temas esses que foram muito importantes, né? Reforma protestante, ela é o pilar central de tudo aquilo que nós acreditamos, né? Um retorno aí da Igreja de Cristo, a pureza da palavra de Deus e o Evangelho de Jesus Cristo. Esses 5 pilares citados aí pelo pastor são tudo aquilo que sustenta a fé cristã. A glória devida ao nosso Deus Altíssimo, o único merecedor, Cristo Jesus como supremo mediador, supremo e único mediador entre nós e Deus, a Bíblia Sagrada como única regra de fé aceitável, acima da igreja, acima dos homens, acima da tradição, acima da cultura, acima da filosofia, a fé acima de todas as coisas e a única medida necessária para se alcançar tudo aquilo que Deus tem para nos oferecer, né? Só a fé. E eu fui incumbido de falar hoje sobre a graça. Tema esse que é maravilhoso, gostoso de se dizer, traz grande conforto no coração. Eu estava estudando essa mensagem, eu chorava, orando a Deus. Quando a gente conhece o quão imerecedor nós somos e quão maravilhoso é o Deus que nós servimos, convido você a abrir o coração nessa noite e deixa Deus falar com você, irmãos. Amém? Livro de Romanos, capítulo 5, verso 1, quantos encontraram, digam amém. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém? Só até aí. Feche os seus olhos. Senhor meu Deus de poder eterno Pai, Deus querido, todos quantos quiseram e puderam te louvaram, bendizeram o teu nome, te glorificaram, apresentaram ao Senhor ofertas, louvores, adorações, súplicas e intercessões a ti nesta noite. Buscamos o Senhor, louvamos o Senhor, invocamos o Senhor a estar presente conosco neste culto. Agora estamos todos prestes a ouvir a tua palavra e o nosso pedido é simples, mas sincero. Pai, fala conosco nessa noite, quebranta os nossos corações, rompa as barreiras levantadas por nós mesmos, Senhor. E à medida da tua graça e da tua misericórdia, vivifica-nos segundo a tua palavra. Fala conosco, cada um de acordo com a necessidade do seu próprio coração. Transforma-nos, vivifica-nos, acrescenta-nos a fé, para que possamos servir o Senhor da maneira que o Senhor Deus merece ser servido, com honra, com humildade, com satisfação, com santidade. Eis-nos aqui, Senhor. Fala conosco nessa noite, pelo santo nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode se assentar e se assentando, aplauda esse Deus com a forte salva de palmas, bem alegres para Jesus. Aleluia, glória a Deus. Essa carta escrita aos Romanos, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. Ela é uma carta chamada de carta doutrinária. É um livro onde o apóstolo Paulo ele vai trabalhar de forma bem extensa, bem específica, acerca das doutrinas da igreja.
Porque existiam muitas dúvidas nas questões doutrinárias da igreja, uma vez que a promessa originalmente foi feita somente para os judeus. Originalmente a promessa foi feita para os judeus, Deus até então era apenas o Deus dos judeus. Mas é através do sacrifício de Jesus Cristo, através da sua misericórdia, essa promessa ela foi expandida também para os gentios, e graças a Deus por isso, porque hoje nós temos acesso a essa salvação, isso porque nós somos gentios, não somos judeus. Então graças a Deus por isso, porque a fé também, essa promessa também nos alcança. E o apóstolo Paulo, nessa carta aos Romanos, ele vai trazer essas explicações acerca dessa fé, acerca das doutrinas, esclarecimentos para que os romanos compreendam de fato como que se deu o evangelho de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo, falando passo a passo da importância de por que Jesus veio e cumpriu-se a lei de Deus na vida de Jesus. Isso porque ficava uma dúvida no coração dos judeus, quando alguém apresentava para eles Jesus e falava assim: olha, toda a lei que vocês aprenderam desde a infância, e os pais de vocês aprenderam dos pais deles, e os pais dos seus pais, e assim posteriormente, toda essa lei, ela foi cumprida em Cristo Jesus. E toda essa lei que vos foi ensinada, desde o tempo dos patriarcas, ela só tinha um objetivo. A lei que Deus ensinou, que Deus ortogou, manifestou sobre a vida dos seus filhos, era simplesmente para que eles viessem ter conhecimento sobre o que era o pecado. Olha só o que diz Romanos capítulo 3, verso de número 19. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão abaixo da lei, o diz para que toda a boca se feche e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. O apóstolo Paulo está falando assim: olha, Deus só instituiu leis para o seu povo, para que o povo de Deus entendesse que diante dos olhos de Deus, eles são falhos, miseráveis, dependentes da misericórdia de Deus. E Deus, mesmo sendo santo, Ele é misericordioso para com o seu povo. Então a lei, ela servia de uma demonstração para o povo de Deus sobre a misericórdia de Deus. Todas as vezes que Deus ordenava que o povo olhasse para a lei, era Deus falando para o povo: olhe para a lei e perceba o quão distante vocês estão de mim. A ideia era incentivar o povo a voltar para Deus, mas só que muitas pessoas faziam era distanciar de Deus cada vez mais e mais, porque elas achavam que era impossível seguir toda a lei, mas eles não entendiam que a lei era para tornar as pessoas dependentes de Deus. Mas estão entendendo até aqui? A lei era somente para mostrar para o povo que eles eram dependentes de Deus. Verso 20, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Assim, e a Bíblia, aí o apóstolo Paulo vai dizer que assim como através de um homem, Adão, no jardim, o pecado deu entrada no mundo, era necessário para que através de um homem a salvação também desse entrada no mundo. É aí que nós entramos no capítulo de número 5, onde ele vai explicar para os romanos a necessidade da justificação de Cristo. Ou seja, que se eles fossem viver somente seguindo todos os requisitos da lei, eles nunca iam alcançar a salvação, porque eles eram falhos, miseráveis e viviam distantes da vontade de Deus. Mas aí Deus mostra para eles que através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, toda a obra da lei é cumprida em Cristo, não abolida em Cristo. Todas as profecias foram cumpridas em Cristo, e a partir daquele momento, elas não precisariam mais viver debaixo do jugo da lei, mas sim debaixo da graça do Senhor,
porque pela lei todos nós seríamos condenados, mas pela graça de Jesus Cristo, a salvação está ao alcance de todos aqueles que nele creem e o servirem a partir daquele momento. Amém? Então, capítulo de número 5, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus. Temos paz com Deus. Por que ele fala temos paz com Deus e não paz de Deus? Entenda que existe uma diferença entre paz de Deus e paz com Deus. A paz de Deus, ela é um sentimento, e por ser sentimento, ele pode ser oscilante. Eu posso em um momento estar com muita paz de Deus no meu coração. Nossa, agora eu estou com a paz, está tudo tranquilo, está tudo dando certo, mas ao mesmo tempo pode vir um atribulado e tirar minha paz e o meu sossego. Porque sentimento é assim, ele oscila, né? Ele muda. Então a paz de Deus é um sentimento. A paz com Deus, ela é um status. Nós, outrora, enquanto nós vivíamos para nós mesmos, vivendo pela nossa própria vontade, seguindo a nossa própria filosofia de vida, andando distantes de Deus, nós éramos considerados por Deus como inimigos de Deus, porque distante de Deus nós vivíamos em pecado, e tudo aquilo que nós fazíamos distante de Deus era uma ofensa direta para Deus. E aí o apóstolo Paulo vai dizer isso para essas pessoas: olha, nós, distantes de Deus, nós estávamos todos em pecado. E aí ele vai, tem lá, Romanos capítulo 3, 10, que diz assim, como está escrito, não há um justo, nem um justo sequer. Lembra que eu falei que a lei a lei só era para mostrar para as pessoas o quão elas eram pecadores e precisavam de Deus? Então o apóstolo Paulo vai dizer que por causa da lei, todos nós éramos pecadores e não merecíamos a graça de Deus, nós vivíamos distante de Deus, mas através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, nós que em outro momento éramos inimigos de Deus por causa das nossas obras, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nos tornamos amigos de Deus por causa da reconciliação que Jesus fez por nós com Deus. Está aqui, os irmãos estão entendendo? A lei nos tornou inimigos de Deus, a cruz nos tornou amigos de Deus. A lei nos tornou pessoas injustificáveis, porque estava lá escrito, faça isso, faça isso, faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo e não faça aquilo. O povo, sabendo a lei, conhecendo a lei, vivia na contramão da lei. Então a lei nos tornava inimigos de Deus, porque conhecíamos a lei, né? O povo de Israel conhecia a lei e vivia na contramão da lei. Então a lei nos tornava inimigos de Deus. A cruz de Cristo nos reconciliou novamente com o Senhor, nos tornando amigos de Deus. Uma vez filhos bastardos, mas agora filhos adotivos. Uma vez nós não tínhamos nenhuma promessa para nós de herança, de um céu de glória, de uma nova Jerusalém, de um paraíso, de uma vida após morte, mas agora, através de Cristo Jesus, nós nos tornamos co-herdeiros, juntamente daquele que é o herdeiro de todas as coisas. Tudo isso através do sacrifício de Jesus. Sendo, pois, justificados pela fé, diga comigo, pela fé. Pela fé, simplesmente pelo ato de crer. A sola gratia, quando ela foi instituída aí como um dos 5 pilares centrais da fé cristã, ela veio para restaurar esse sentimento na igreja de Cristo, que a salvação, ela é através de um favor imerecido, e não tem nada que você faça que te torne mais merecedor. A glória não é sua, a honra não é sua, a honra e a glória foi totalmente de Jesus Cristo. Ele pagou o preço, e pagou o preço completo, irmãos. A salvação é pela graça, e a salvação foi de graça. Não tem esse negócio, você tem que pagar o preço já foi pago.
Não tem esse negócio, você tem que se sacrificar. O sacrifício já foi cumprido. Não tem esse negócio de que você tem que sofrer por Cristo, porque Cristo já sofreu por ti. Obra completa, sacrifício completo, sacrifício perfeito. Como eu falei na sexta-feira, na pregação de sexta-feira, você não estava lá, você não viu, você não estava presente. Não tem um vídeo circulando no YouTube de Jesus sendo crucificado na cruz do Calvário. Então, se você não estava lá, você não viu, você não era presente, como que aquele sacrifício naquele tempo te alcança? Através da fé, através da crença. Você só precisa crer e crer tão somente. É que entra dentro do outro pilar, sola fide, somente a fé. Você só precisa crer. Por que esses pilares, essa reforma protestante, ela teve que ser necessária? Porque a igreja estava perdendo o seu sentido, estava perdendo a sua direção. O povo estava começando a achar que eles tinham que fazer alguma coisa, além de crer. Não, só crer? Só crer não é bastante. Lá no céu tem terrenos e você tem que comprar o seu terreno. Você tem que pagar o preço para morar no céu. Só crer? Só crer que se você pedir perdão, você vai ser perdoado? Não, você tem que se infligir dor para que você receba o perdão do seu pecado. E ali muitas pessoas começavam a se bater, sofrer, fazer... É igual essas carreatas que o povo faz lá para a Trindade. Que aí o pessoal sai aí com fome, com sede, vai andando até lá para fazer o que, irmãos? Pagar promessa. Elas não acreditam que só a fé, só crer no Senhor é suficiente. Elas acreditam sinceramente que elas têm que fazer algo a mais. Tem gente que vive assim: eu acho que eu tenho que fazer algo a mais, não em relação à fé e não em relação à salvação. Algo a mais em relação ao nosso exercício de fé na terra, que é as obras. Que, como o pastor falou, não são as obras que conduzem à salvação. As obras são evidência da salvação. A partir do momento que você crê, que você toma isso para si, que você acredita no sacrifício de Jesus Cristo, na filiação dele com Deus, né? Jesus, Filho de Deus, que você acredita nisso, então você alcança a fé. E essa fé, ela gera obras. Obras de uma pessoa que foi salva. Se você acredita que Jesus é Filho de Deus, se você acredita que Jesus morreu por você, então você não vai viver mais como antiga criatura. Você não vai ser mais amanhã a mesma pessoa que você era hoje. Você vai ser melhor, melhor e melhor e melhor. Vocês estão entendendo? Digam amém. Sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé. Ó a fé aí de novo. Pelo qual também temos entrada pela fé. Diga: pela fé. A esta graça na qual estamos firmes. A qual nós estamos firmes, irmão. Essa não é uma graça de momento. Não é uma graça que só te alcança hoje. Assim como não é uma graça que só alcançou o povo de Deus naquele tempo. Porque se fosse uma graça de momento, não tinha chance de salvação para nós, porque Jesus também teria que morrer por nós no nosso tempo, porque ele morreu há mais de 2000 anos, sim ou não? Há mais de 2000 anos, mas o sacrifício de Jesus Cristo foi perfeito e foi completo, e um sacrifício de 2000 anos atrás nos alcança até hoje. E o arrependimento e a confissão que você faz com o Senhor hoje e alcança essa graça, se mês que vem você falhar novamente, essa graça também te alcança novamente. E depois também te alcança novamente, e até o fim da sua vida a graça ela vai te alcançar, essa graça a qual nós estamos firmes. Porque se não fosse uma graça firme, uma graça de sustentabilidade, uma graça no qual nós pudéssemos apoiar, Jesus em todo momento ele tinha que morrer por nós. Para pensar. Se não fosse uma graça estável, se não fosse uma graça confiável, então a gente não poderia confiar na esperança da salvação. Ah, será que eu vou ser salvo? Será que há chance para mim? Não, a graça na qual nós estamos firmes, ela é uma obra completa e perfeita. Jesus não vai morrer por você de novo, irmãos. O problema é que quando a gente está distante de Deus, a gente fica esperando que Jesus faça algo de diferente para nos ganhar novamente.
Às vezes a gente está distante de Deus por opção nossa, por escolha nossa mesmo, e fica pensando, nossa, poxa, Deus podia fazer algo assim para me levantar, para me incentivar a voltar a servir. Irmão, já foi feito, irmãos. A obra foi completa, o sacrifício foi perfeito, a graça, ela é firme e permanente. Jesus já fez, irmão. Você só precisa acreditar no seu arrependimento, você só precisa acreditar no perdão, você só precisa abraçar Cristo novamente. Não fique esperando um ato sobrenatural de Deus, porque não haverá, irmãos, não é necessário. Quisera eu poder dizer aqui, irmãos, acredite que Jesus vai descer do céu e vai vir aqui, vai andar no meio da igreja com as mãos perfuradas pelo prego e o sangue gotejando no chão, e aí você vai perceber que o sacrifício dele é real. Não é necessário, irmãos, não é necessário. Poderia fazer isso? Poderia, mas o sacrifício foi perfeito. A gente não precisa de imagens para acreditar em Jesus. Oh, seria tão bom num culto de Santa Ceia lá uma imagem de Jesus com a coroa de espinhos, sangue escorrendo das suas veias. Eu ia ceiar tão diferente. Não tem necessidade, você só precisa da fé. Sola fide, somente a fé. Você só precisa acreditar, irmãos. Quando a gente ouve isso, a gente percebe que o Evangelho de Cristo é muito mais simples do que nós pensamos. Não é Jesus, não é Deus que dificulta o Evangelho ou a salvação para a sua vida. Você dificulta a salvação para si mesmo. Eu dificulto a salvação para mim mesmo. Nós dificultamos a salvação para nós mesmos. Porque somos nós que rejeitamos o Senhor. Porque somos nós que afastamos do Senhor. O nosso pecado nos afasta de Deus até o momento que nós permitimos que Ele nos afaste. Porque a partir do momento que nós bater o pé no chão e dizer, eu não peco mais, eu não me distancio do Senhor mais, eu não desisto da fé mais, então o Senhor, Ele não mais está distante de mim e dEle. É nós que nos distanciamos do Senhor. Nós colocamos uma barreira entre nós e Deus. Não é Deus, irmãos, nós estamos vivendo o tempo da graça. Então não é por mérito, não é por merecimento, não é você olhando para si mesmo e dizendo, eu quero tanto, mas eu não mereço, eu preciso tanto, mas eu não mereço. Não é Deus olhando para você e dizendo, eu não vou te dar porque você não merece. É você dizendo para si mesmo, eu não vou buscá-lo porque eu não mereço. Ele já está dizendo, dou sobre vocês a minha graça, e dou ela por completo, até o fim dos seus dias, a minha graça vai te alcançar. Se até o fim dos seus dias você não for merecedor, até o fim dos seus dias, a minha graça te alcançará. Obra completa, obra perfeita. Lembra que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A cada manhã elas se renovam, irmão. Então se a misericórdia do Senhor se renova, se a graça do Senhor é presente, então porque às vezes nós nos distanciamos dele, porque nós queremos. Nós sabotamos a nós mesmos. Nós sabotamos a nossa própria salvação. Nós sabotamos a nossa própria redenção. Nós sabotamos a nossa própria reconciliação. Nós sabotamos os próprios planos de Deus para as nossas vidas, porque a gente se esconde. Assim como Adão escondeu lá no jardim, a gente se esconde. Lembra que Deus visitava o jardim todos os dias. Deus soberano, Deus que conhece todas as coisas, Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, Deus que já sabia que o homem ia falhar, mesmo sabendo Deus que o homem estava em pecado, Deus desceu no jardim e falou, Adão, onde estás? Não foi Deus que escondeu de Adão, foi Adão que escondeu de Deus. Talvez Deus esteja falando para você aqui nessa noite, meu filho, onde estás? Onde estás, meu filho? Não fui eu que escondi de você, não fui eu que me afastei de você, não fui eu que virei a cara para você. Onde estás? Mas estão entendendo? Digam amém. Vale falar de um desses pilares aqui? Por que essa graça
ela é necessária nas nossas vidas. Como eu disse aqui, porque se nós fôssemos viver pela nossa própria força, nós nunca iríamos alcançar a salvação. Se eu viver pelo meu próprio entendimento, por aquilo que eu acho ser certo, por aquilo que eu acho que é correto, por aquilo que eu acho que é justo, eu nunca vou alcançar a salvação. É por isso que a gente tem que viver a vida por Jesus, acreditando em Jesus, nos entregando a Jesus. Por isso que Jesus vai dizer: quem quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Porque se a gente for viver por nós mesmos, nós nunca alcançaríamos a salvação. E é interessante que quando você vai aprofundar no livro de Romanos, a gente vai perceber o tanto que o sacrifício de Jesus Cristo trouxe uma liberdade para o povo de Deus, porque antes eles viviam sob o jugo da lei, sob o jugo da lei. Agora eles estavam vivendo debaixo da graça, E aí a graça fala de um favor imerecido. Aí algumas pessoas começaram a usar de malandragem. Eu vou dizer malandragem, irmãos. Espera aí. Se eu não vivo mais debaixo do jugo da lei, eu estou livre agora para viver a graça. E segundo a graça eu não sou merecedor, não importa o que eu faça. Então eu posso viver mais livre, soltar as rédeas, fazer o que dá na telha, porque de fato o sacrifício de Jesus Cristo era para nos trazer essa liberdade. Só que a liberdade que nos foi concedida através do sacrifício de Jesus Cristo não era uma liberdade para viver uma vida sem Jesus Cristo, era para viver uma vida sem o jugo do pecado. Diga comigo, do pecado. Tem umas pessoas que acham, irmãos, que a salvação que Jesus Cristo nos dá vai nos conceder uma vida sem Jesus. Tem gente, irmãos, que servem a Jesus, buscam a Jesus, mas aí acham que quando morrer e chegar no céu não precisa mais disso, não precisa mais de louvar, não precisa mais de buscar o Senhor, não precisa mais se dedicar. Só que elas não compreenderam. Diga comigo, elas não compreenderam. Porque, irmãos, nós não vamos alcançar um céu de glória sem Jesus, nós vamos alcançar um céu de glória com Jesus. Nós não vamos alcançar um céu, um paraíso de pescaria sem fim, lá naquele rio gostoso, cheio daqueles peixão grande num barco celestial. A gente não vai alcançar um céu de futebol sem fim, um céu de pescaria, um céu de, sei lá, videogame sem fim, um céu de churrasco sem fim, um céu com uma rede eterna adornada em fios de ouro para um descanso eterno. Não, nós vamos alcançar um céu de Deus sem fim, adorá-lo, glorificá-lo, exaltá-lo, honrá-lo, servi-lo, se humilhar diante da presença dele. Vai ser o nosso foco para toda a eternidade. Oh, aleluia! E que céu gostoso será esse, irmãos. Que céu gostoso esse, um céu de Deus. Não é um céu sem Deus, é um céu de Deus. Moisés teve que exortar o povo no Antigo Testamento acerca disso. Eles estavam prestes a atravessar o Rio Jordão e alcançar a terra prometida. E aí Moisés percebeu que esse povo estava com uma chama de dura serviço, né? O povo estava difícil para servir a Deus. E aí ele percebe que todo o sacrifício que eles viveram no deserto pelos 40 anos, eles pensavam que todo aquele investimento, sacrifício, vida de devoção ia acabar quando eles atravessassem o Rio Jordão. E aí Moisés sobe no alto do monte e diz assim: eu ordeno a vocês hoje que vocês amem o Senhor teu Deus antes de atravessar o Rio Jordão. Porque eles achavam que assim que atravessasse o Rio Jordão, iam alcançar a terra prometida, iam alcançar lá todas as providências daquela terra, iam morar em edificações que não construíram, iam colher plantações que não plantaram, iam carregar lá aquelas uvas, aqueles caixão gigante de uva, ia viver o melhor da terra, mas o melhor da terra sem Deus. Aí Moisés vai dizer: não, eu ordeno a vocês hoje, que a partir de
hoje vocês aprendam a amar o Senhor teu Deus. Ele estava dizendo assim: olha, vocês vão atravessar, vão alcançar o melhor dessa terra, mas não é para vocês acharem que vocês vão viver o melhor dessa terra distante de Deus, não, porque o que Deus quer é que vocês vivam e desfrutem do melhor dessa terra, mas na presença dEle, irmãos, porque só assim você está protegido, só assim você está salvo, na presença dEle. Tem gente que usa esse artifício da palavra de Deus para dizer: nós temos agora uma liberdade em Deus e vamos ser livres. E aqui é aí que acontece uma confusão na questão do entendimento do livre-arbítrio. Não há um livre-arbítrio para viver uma vida sem Deus. Nós somos livres para viver uma vida com Deus. A liberdade que Jesus nos concede é uma liberdade do pecado, da escravidão, liberdade dos vícios, liberdade daquilo que te machuca, liberdade daquilo que te afasta de Deus, liberdade daquilo que oprime a sua alma. Você não alcança essas coisas distante de Jesus Cristo. Quando você for buscar a sua liberdade, procure a sua liberdade em Cristo, não distante de Cristo. A fé, irmãos, o Evangelho, ele é simples, ele é fácil. Jesus tem um jugo suave e um fardo leve. Ele não impõe sobre você coisas difíceis de se viver. A gente é que dificulta as coisas, porque a gente pensa: não, eu sou livre. Jesus morreu, me deu a liberdade, e de fato deu, mas não a liberdade para viver sem Ele. Você vivendo uma vida distante de Cristo, sem Cristo, você não vai alcançar a salvação, não sem Jesus, porque sem Jesus você não redime a si mesmo. Não tem nada que você faça por si que te perdoe dos seus pecados, a não ser pedir o perdão para Cristo. Você por si só não se redime. Não tem nada que você faça para Deus, não tem nenhum dinheiro que você lança na igreja e dá para Deus que te perdoa dos seus pecados. Deus não se vende, Deus não é corrompido, Deus não se corrompe. Ele é santo, Ele é justo, Ele é imutável, Ele é o mesmo. Então você não se redime a si mesmo. Distante de Jesus não tem salvação. Segundo, você não se justifica a si mesmo. Não tem nenhuma explicação que você possa dar para Cristo que seja aplausível para justificar o seu pecado. Você não justifica a si mesmo. Tempo atrás saiu uma notícia no jornal de uma mulher que traiu o marido. Olha só que vergonha, saiu no jornal. Sabe qual foi a desculpa dela? Estava andando na rua, o diabo entrou no meu carro, tomou conta do volante e virou para o rumo do motel. Eu fui para o motel e ali eu caí em pecado. Ela tentou se justificar. É uma justificação aplausível? Nós somos pecadores. Mas se nós formos tentar justificar o nosso pecado para Deus, nenhuma justificativa é plausível. De nós justificando a nós mesmos, amém? Mas tem uma justificação que ela é plausível. É quando o diabo chega perante Deus e fala assim: está vendo aquele irmão lá, diácono Lucas? Pecador miserável, pecou agorinha, pecou ontem, pecou semana passada, provavelmente vai pecar amanhã. Ele não merece a salvação. Aí Jesus vai se levantar e vai se pôr entre ele e mim e vai dizer: mas eu morri por ele. Essa é a única justificação válida. Eu não justifico a mim mesmo, porque não tenho desculpa para o meu pecado. Mas Jesus me amando, vendo que sem Ele eu não consigo, eu não sou autossuficiente, Ele morreu por mim, sendo eu não um merecedor, sendo eu um indigno, e Jesus nos justifica. É por isso que não há salvação sem Jesus. Solo Christus. A salvação só é possível através de Jesus. Jesus é o único mediador. É só Jesus que se põe entre você e Deus. Não tem outra pessoa. Então eu não redimo a mim mesmo. Eu não justifico a mim mesmo. Verso 2: pelo qual também temos entrada pela fé essa graça. Terceiro, eu sozinho, por mim mesmo, eu nem acredito em Deus. Sabia? Não é você que se apresenta para Deus. Não é você que conheceu o Senhor primeiro. Primeiro foi o Senhor que se revelou para ti.
Jesus se apresentou para você antes mesmo de você imaginar que Ele existia. Às vezes a gente pensa assim: sou eu quem escolho o Senhor. Não é o Senhor não é você quem escolhe o Senhor, é o Senhor quem se revela para você. O Senhor se revela para você através daquele vizinho ou parente chato que fica assim: vamos lá visitar a igreja hoje? Vamos lá, vai ter um culto lá, vai ser uma bênção. Esse é Jesus agindo através dessa pessoa, te fazendo o convite. Jesus se apresenta através de você, através daquele cartaz na rua, pregado lá no alto de um poste, às vezes na beira da BR, escrito lá: Jesus está voltando. Passa milhares e milhares de carros, às vezes ninguém dá atenção, mas você bate o olho e percebe: eu preciso de Jesus. Isso é Jesus se apresentando para você. É interessante uma frase que Jesus disse para os seus discípulos: não foram vocês quem escolheram a mim, muito pelo contrário, foi eu quem escolhi a vocês. Quando Jesus ele se revela para você, ele já se apresenta com um plano de salvação, irmãos. Você pode glorificar a Deus para isso? Quando Jesus se revela, Ele já se apresenta com um plano de salvação. Um plano de salvação. Por isso você pode parar de ficar olhando para si mesmo. Por isso você pode parar de ficar olhando para si, para suas limitações. Todo o preço já foi pago. Tudo o que era necessário para se fazer para que você fosse salvo já foi cumprido através da cruz do Calvário. A única coisa que você pode fazer é atrapalhar a sua salvação se distanciando de Deus. É a única coisa que você pode fazer. Para ser salvo, nada, porque tudo que era necessário já foi feito. E agora você só precisa ter fé, acreditar no sacrifício de Jesus e pular nos braços do Pai. E viver a sua vida em abundante alegria, em abundante satisfação, sabendo da esperança da glória de Deus. Verso 2: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Jesus te redime, te justifica, te escolhe, te seleciona, e Ele também irá te glorificar, te tornar limpo, puro e digno de receber a morada eterna na Nova Jerusalém. Os irmãos sabem o que é... Agora eu esqueci o nome da palavra. Penhor. Os irmãos sabem o que é penhor? Já viu quando você tem algo de valor? Aí você vai no banco, por exemplo, você tem ali um colar de ouro com esmeralda. Você vai no banco e dá aquele objeto em penhor. O banco segura aquele objeto e te dá um dinheiro na mão, né? Imagino que é um valor que seja referente ao valor daquele objeto, né? E aí você usa aquele dinheiro ali para sua necessidade, sob a esperança de que um dia você vai voltar no banco e vai obter aquele objeto novamente. Essa é a diferença entre penhor e venda. Que a venda você leva lá, por exemplo, o seu colar de brilhantes e vende. Você pega o dinheiro que ele vale e você não tem esperança nenhuma de que um dia você vai ver de novo, sim ou não? O penhor, você recebe ali o valor por aquele objeto, mas tem a esperança de que um dia você vai voltar lá e vai pegar aquele objeto de novo. Vocês estão entendendo? Apóstolo Paulo vai nos dizer que o Espírito da promessa, o Espírito Santo, ele foi nos dado como um penhor, como um pagamento antecipado antes de nós ascendermos aos céus e alcançar a promessa que nos foi prometida. Você sabia disso? Talvez você não entendeu, por isso você não glorificou. Jesus morreu na cruz do Calvário por você, por amor a você, sendo você não merecedor. E Ele disse o seguinte: se você viver a sua vida para mim, por amor a mim, um dia, quando você morrer, eu vou te dar uma morada lá no céu, na Nova Jerusalém. Isso é uma promessa futura.
Mas antes que a promessa se cumprisse, Jesus falou: eu vou te dar um penhor, eu vou te dar um gostinho da promessa, eu vou permitir que você tenha na terra um gostinho do céu. Eu vou vos enviar o Espírito Santo Consolador, e o Espírito Santo vai estar com você até o fim da sua vida. Ele vai te justificar, Ele vai interceder por você, Ele vai ser o seu fiel amigo. Nos momentos em que você achar perdido, sem direção, Ele vai falar com você, Ele vai te guiar, Ele vai interceder por você com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo é o nosso penhor, Ele é o nosso gostinho do céu, irmãos. A promessa de Cristo, ela não é vazia. Eu falei sexta-feira e repito, nós não vivemos uma utopia, uma historinha de faz de conta. Nós vivemos um evangelho real. Deus é real, Jesus é real, o Espírito Santo é presente. Ele quer comunhar com você, Ele quer andar com você, Ele quer que você tenha uma vida com Ele, para que você viva na terra o gostinho do céu. Você pode glorificar a Deus por isso, irmãos? Você pode exaltar este Deus, irmãos? O Espírito Santo nos foi posto por penhor, para desfrutarmos na terra um gostinho do céu. Tudo isso que vos foi pregado, que vos foi anunciado, vão parecer palavras vazias até que você desfrute da comunhão com o Espírito Santo, até que você de fato o busque, até que você de fato se dedique a Ele, irmãos, e busque a comunhão. Que a partir do momento que você alcançar a comunhão com o Espírito Santo, aí você vai entender o que é Deus estar presente na terra. Aí você vai entender o que é a ajuda necessária, o consolo. Sabe aquele dia que você está triste, sozinho, angustiado, uma vontade incontrolável de fazer besteira? O Espírito Santo é o amigo nesses momentos, aquela pessoa para falar no seu ouvido: não temas, eu sou contigo, eu te sustento e eu te ajudo, meu filho. O Espírito Santo é esse amigo, é aquela pessoa que você tem que tomar uma decisão importante na vida, e você não sabe o que fazer, o Espírito Santo vem e fala no seu ouvido: não vai não, que vai dar ruim. É o Espírito Santo ajudador, irmãos. Às vezes a gente ainda rebelia e fala assim: não, eu vou, que vai dar certo, eu dou um jeito. Às vezes dá ruim, mas o Espírito Santo ainda está lá, quando a gente está no fundo do poço, irmãos. O Espírito Santo ainda estende a mão. Ele é um amigo fiel e verdadeiro, irmãos. E Ele quer ter um encontro com você, através dessa graça, através desse favor imerecido. E o único preço que você tem que pagar, o único sacrifício que você tem que exercer, cuidado que é muito caro, hein? É só a fé, é só acreditar que Deus é real, é só acreditar que Jesus ouve as suas orações, é só acreditar que Jesus está presente nas folhas dessa palavra sagrada. Em todos os momentos que você abrir e se deleitar e meditar nessas escrituras, você vai ter um encontro com o Senhor, uma direção do Senhor. A única coisa que você precisa é crer. Quantos aqui creem? Dê um brado de glória para o Senhor Jesus. Diga: Senhor, eu creio. Diga: Senhor, eu creio. Então creia, irmãos, e viva de acordo com a sua crença. Viva para a glória de Deus. Aplauda o Senhor Jesus nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. É só até aqui que o Senhor me traz nessa noite. Se eu passar daqui, já vai ser da carne. Aleluia. Eu espero que Deus fale profundamente no seu coração. Eu espero que tudo que você ouviu nessa noite seja tudo que era necessário para que você voltasse o fervor com o Senhor. Resposta às suas dúvidas, resposta à sua oração, seu pedido a Deus por aquele avivamento, renovo. E a resposta de Deus é: creia. Creia, eu sempre estive ao seu lado. Em todos os momentos eu escutei, eu estava lá. Amém? É o que Deus me usa para te dizer nessa noite. Eu agradeço a oportunidade.
Quero voltar para o pastor? Aleluia. Deus possa abençoar a sua vida pelo santo nome do Senhor Jesus.